Olá, amigos e amigas da agremiação. É com a satisfação de sempre que retornamos a participar dessa reunião, por enquanto ainda em caráter virtual, mas que, sem dúvida, cumpre o seu propósito de fazer com que nós venhamos refletir sempre um pouco mais acerca dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz acerca da nossa realidade existencial. E o tema da nossa reunião de hoje, como o nosso companheiro mencionou, está no capítulo, na parte terceira de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, também conhecidas como leis divinas ou leis naturais. É o conjunto de princípios que governa o universo no campo do espírito. São as únicas verdadeiras necessárias para a felicidade do espírito, que só é infeliz quando delas se afasta. Elas indicam o que se deve fazer ou deixar de fazer, uma vez que estão relacionadas com todas as circunstâncias da vida. Kardec apresentou uma divisão dessas leis em 10 partes, com um propósito didático de que possam ser mais bem estudadas e melhor compreendidas. Uma delas é a lei do progresso, tratada no capítulo 8º dessa parte terceira de O Livro dos Espíritos. E um dos itens desse capítulo é a influência do espiritismo no progresso. São as questões 798 a 802, tema do nosso estudo de hoje. A questão 115 de O Livro dos Espíritos ensina que os espíritos são criados iguais, nem bons nem maus, simples e ignorantes, sem conhecimentos, sem pensamentos, nem sentimentos de quaisquer naturezas. Ou seja, ele parte de um marco zero para daí fazer a sua caminhada evolutiva. A cada um, Deus deu o mesmo início e a mesma destinação, que é a perfeição. E com a perfeição, a felicidade completa e definitiva. A todos, Deus deu as mesmas possibilidades de alcançá-la, de modo que não há qualquer sorte de privilégio na criação. Mas Deus quer que essa perfeição e essa felicidade sejam uma conquista, resultado de um trabalho, de um esforço de aperfeiçoamento que o espírito venha a desenvolver nesse sentido, ao longo da sua existência. Então, para chegar a essa condição de perfeição e com ela a felicidade, o espírito tem que progredir, tem que se aperfeiçoar, tem que se submeter a um processo gradativo de aperfeiçoamento, seja no campo da inteligência, no campo do intelecto, seja no campo dos valores morais. Tem que vencer suas imperfeições, adquirir virtudes e conhecimentos, todos indispensáveis ao progresso que ele tem de realizar. E até os mundos que servem de habitação aos espíritos, eles têm de progredir e efetivamente progridem. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem, os, os mundos também realizam o seu progresso. À medida que avançam, eles oferecem aos seus habitantes moradas melhores, condições de vida mais favoráveis, em condições menos penosas, com corpos menos densos, que opõem menos limitações às suas faculdades, menos sujeitos a enfermidades e mais duradouros. Desse modo, o progresso é uma lei da natureza e nela nada permanece estacionário. Esse princípio se aplica a todos os seres,
animados e inanimados, encarnados e desencarnados, a todos os mundos e a todas as coisas. Nada se perde na natureza. Tudo se transforma, conforme os espíritos ensinam no capítulo destinado à lei de destruição. Tudo se transforma e ressurge de modo mais aperfeiçoado, porque Deus quer que tudo se engrandeça e progrida. Essa é a lei. Então, sendo o progresso uma lei natural e, como tal, vinda de Deus, nada pode frustrá-lo, nem a ele se contrapor. O homem pode criar embaraço à sua realização, pode retardá-lo, mas não pode impedir que ele se realize, como nós veremos no curso do estudo. E Kardec começa, então, perguntando aos espíritos se o espiritismo um dia se tornará crença comum. É a primeira questão desse item, que aborda a influência do espiritismo no progresso. É a questão 798. O espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Pergunta ao codificador. E os espíritos respondem: certamente que se tornará crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Então, os espíritos explicam que o espiritismo se tornará crença comum, ou seja, se tornará uma crença em toda a humanidade. Por quê? Porque ele está na natureza. E está na natureza porque vem de Deus. E como tudo que vem de Deus, irá se impor e ocupará um lugar no conhecimento humano, explicam os espíritos. Isso, então, significa que os princípios espíritas, esses princípios e conceitos abraçados pelo Espiritismo, expressam a vontade do Criador, expressam a vontade de Deus, expressam a verdade, e é por isso que prevalecerão. Princípios como a imortalidade do ser pensante, o seu progresso incessante, a perfeição a que está destinado e que será, por determinismo divino, um dia alcançada, as penas e gozos, conforme as suas escolhas durante a trajetória até alcançar a perfeição, a reencarnação através das vidas sucessivas, enfim, todos esses princípios espíritas que nós estudamos, estamos começando a conhecer, se tornarão crença comum e alcançarão toda a humanidade, independente de credo religioso, de credo filosófico. As religiões, ora existentes, elas continuarão existindo ainda durante algum tempo, enquanto durar esse processo de aperfeiçoamento na Terra. Nos mundos celestiais, quando os espíritos já estão totalmente depurados, são todos perfeitos, quando não há mais imperfeições, não há mais diferenças entre eles, as religiões já são desnecessárias. A religião que se pratica é a religião natural, a religião que vem do nosso interior, sem precisar de regras, de crenças, de conceitos, nem de princípios. Mas enquanto nós não alcançarmos essa condição, o processo religioso ainda precisará estar presente. Continuarão as religiões como norteadoras dos ensinos morais que levarão os homens à perfeição. Cada uma com seus conceitos, com suas crenças, com seus rituais, mas os princípios espíritas passarão a nortear essas religiões, fazendo com que muitos desses conceitos, até então adotados, muitos dessas crenças, sejam revistas. É o que já começa a acontecer.
com relação a muitos dos princípios trazidos pelo Espiritismo, como, por exemplo, podemos citar a questão do céu e do inferno, que, durante todo o tempo, a religião predominante ela ensinou que o céu e o inferno são regiões circunscritas, para onde o espírito, após um julgamento, ele é encaminhado para um ou para outro, e onde ele ficará definitivamente. Se ele se portou bem aqui na vida terrena, ele será encaminhado para o céu e lá permanecerá numa vida contemplativa. Se ele se portou mal, cometeu muitos erros, prejudicou o semelhante, cometeu crimes, ele será atraído para o inferno, onde ele ficará, então, naquele fogo permanente, purgando os seus erros. E esse conceito de céu e inferno já começou a ser revisto pela religião dominante. O Papa anterior, não esse atual, ele emitiu um documento, um parecer, não sei como é que chama esse documento que os papas emitem, não sei se é bula, não sei bem denominar corretamente, esclarecendo que o céu e o inferno não são regiões delimitadas, demarcadas, onde o espírito, após a morte do corpo, ficará restrito, ficará confinado. Ele diz que o céu e o inferno são estados de consciência, estados conscienciais. Ou seja, é um ensinamento que Kardec já nos trouxe no livro Céu e Inferno há mais de 100 anos, desde 1864, quando o livro Céu e Inferno foi 1866, quando o livro Céu e Inferno foi lançado. Quer dizer, é um indicativo, né, um exemplo de que os conceitos espíritas começam a ser aceitos e começam a ser praticados por outras correntes, por correntes religiosas. Quer dizer, a religião, o catolicismo, continua existindo, mas já reviu esse conceito com relação à destinação do espírito após a morte do corpo. E assim muitos outros. A reencarnação também, há várias correntes religiosas que já aceitam, coisa que também, no princípio, era inadmissível. E muitos outros conceitos, muitos outros princípios irão, pouco a pouco, se incorporando ao processo religioso e passarão a nortear os seus ensinamentos. E continua a resposta dos espíritos, explicando que o espiritismo terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas puramente materiais. Quer dizer, então, os espíritos advertem que, até que o espiritismo se torne crença comum, ele terá que sustentar grandes lutas, muitas contendas contra interesses pessoais, pessoas a quem o espiritismo não interessa, porque lhes prejudicaria em seus interesses pessoais, contra interesses materiais de muitos, contra o tradicionalismo religioso, que é difícil de aceitar qualquer tipo de inovação, né? As religiões, normalmente, elas são muito aferradas aos seus princípios e não admitem mudança em seus conceitos. E até contra esse tradicionalismo religioso que quer manter para si a exclusividade da salvação. Eles não querem dividir, né? Não querem compreender o que seja a salvação. Querem que a salvação esteja ligada à aceitação da sua religião. Todas elas, praticamente, adotam essa ideia, né? Basta você aceitar aquela religião, passar a praticá-la, que a pessoa estará salva, né?
sem qualquer tipo de reformulação, sem qualquer tipo de transformação moral. Então, esse tradicionalismo religioso não quer perder essa exclusividade de ser a sua religião a única que pode levar o espírito à salvação. Então, são circunstâncias que o espiritismo terá de enfrentar e já vem enfrentando para que ele possa se tornar crença comum. Então, esses interessados em combater o espiritismo, eles criam sistemas de negação e levantam suspeitas sempre infundadas com relação à autenticidade dos fenômenos espíritas. Levantam dúvidas, alegam fraudes, como aconteceu à época de Kardec, quando do lançamento da doutrina. Vários sistemas de negação, vários sistemas negacionistas surgiram, tentando demonstrar que os fenômenos espíritas eram de natureza fraudulenta. Mas todos esses sistemas foram fundamentadamente rebatidos por Kardec no Livro dos Médiuns, no capítulo 3º, que trata dos sistemas, e no capítulo 4, que trata dos sistemas, e no livro O que é o Espiritismo. Kardec refuta um a um esses sistemas de negação que eram apresentados. Hoje, ainda que em menor escala, ainda existem esses negacionistas dos fenômenos que se recusam a admitir a sua autenticidade, mesmo presenciando, mesmo testemunhando muito desses fenômenos. Argumentam, muitas das vezes, apresentam argumentos até pueris, querendo explicar que os fenômenos não são autênticos. Comentando essa questão, Kardec explica: as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, ideias velhas se enfraquecem e acabam por desaparecer de modo paulatino, como desaparecerão os que as professavam, sendo substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios. Então, o codificador ressalta aqui, nesse comentário, que as ideias, só com o tempo, elas se transformam. Elas nunca mudam repentinamente. Não há transformações bruscas, imediatas. De geração em geração, ideias velhas vão se enfraquecendo e acabam desaparecendo diante de uma nova realidade que se mostra. Vem substituir essas ideias antigas novos princípios, novos conceitos que as modificam e transforma o que se pensava a respeito. Kardec traça ainda um paralelo com o que se sucedeu com o paganismo. Ele diz: não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios, que somente a completa renovação das gerações conseguiu apagar. Quer dizer, o paganismo era uma corrente que norteava o processo religioso, de um modo geral, que tinha como conceito principal a crença e o culto a múltiplos deuses. Os pagãos, eles eram politeístas, eles acreditavam que existiam vários deuses. Dominavam os princípios de praticamente todas as religiões da época, tanto no Império Romano como também em toda a Europa. Era muito forte a presença do paganismo. Com o surgimento do cristianismo, que veio ratificar a ideia do Deus único, trazida por Moisés com a primeira revelação, as ideias pagãs foram se tornando ultrapassadas.
mas não desapareceram repentinamente. Pouco a pouco, elas foram abandonadas. Mas ainda durante muitos séculos, destaca o codificador, mesmo após o advento do cristianismo, ainda se encontravam resquícios do paganismo entre muitos povos que continuavam praticando essas ideias, continuavam acreditando na multiplicidade dos deuses. Somente com a renovação desses povos é que essas ideias foram sendo gradativamente apagadas. E hoje não há mais quem professe o paganismo. Porém, muitos séculos se passaram até que assim acontecesse. O mesmo acontecerá com o espiritismo, previu Allan Kardec. Ele progride, mas durante algumas gerações ainda haverá incrédulos, ainda haverá contestadores, apesar da evidência dos fenômenos, da racionalidade dos seus princípios, dos seus conceitos, e somente com o tempo fará com que esses contestadores, esses incrédulos, venham a desaparecer. O próprio cristianismo é um caminho que servirá de apoio para que o espiritismo triunfe, pois o espiritismo nada mais é do que o cristianismo, mas o cristianismo redivivo, o cristianismo do Cristo, e não o cristianismo dos homens, o cristianismo de sacerdotes e de pastores, destaca Kardec. Por isso, praticando o cristianismo verdadeiro, o espiritismo tem um caminho, tem uma estrada que lhe abrirá o caminho para que ele possa penetrar no meio das massas, né? E nessa marcha progressiva, como o espiritismo pode contribuir para o progresso? Pergunta Kardec aos espíritos na questão 799. É a chave aqui desse item, né? A influência do espiritismo para o progresso. Ele diz: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? E os espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade. Então, destruir o materialismo, que os espíritos consideram uma das chagas da sociedade, é a maneira de o espiritismo contribuir para que a humanidade venha a realizar o progresso de que necessita. O materialismo é uma doutrina filosófica que sustenta ser a matéria o único elemento existente no universo. Não existe outro elemento, apenas a matéria. É a única coisa que se pode afirmar com certeza que realmente existe, segundo os materialistas. Sendo assim, todas as formas existentes, tudo que nós conhecemos, tudo que existe no universo, é composto unicamente de matéria. Para os seguidores dessa doutrina, até mesmo os seres orgânicos, até mesmo os seres humanos, os animais, os vegetais, são resultado de ação da matéria e dela são dependentes. À matéria, eles atribuem todos os seus atos, inclusive os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos instintos. Todas essas manifestações da vida resultam, no entendimento da doutrina materialista, de reações da matéria, através do funcionamento dos órgãos corporais. Então, é essa doutrina que o Espiritismo veio combater, veio demonstrar o seu equívoco, porque ela tem consequências negativas para o progresso da humanidade, como nós vamos ver agora, né?
Por que, então, os espíritos apontam a destruição do materialismo como a contribuição do espiritismo para que o progresso da humanidade se efetue? A crença no materialismo, que leva ao nada além da matéria, ela faz com que o homem concentre seus pensamentos, seus sentimentos, seus interesses, suas ações apenas e tão somente na vida presente. Não se justifica, para os materialistas, preocupação com o futuro. Por quê? Se existindo somente a matéria, após a morte do corpo, tudo se perderá, nada mais resultará, tudo terminará. Então, não mais existindo o corpo, não mais existirão, em consequência, o pensamento, os conhecimentos que nós adquirimos através do estudo, os sentimentos afetivos que nós cultivamos durante as nossas passagens. O corpo seria, então, a fonte geradora de tudo isso. Então, perecendo o corpo, nada mais existirá. Nem os conhecimentos, nem os sentimentos, nem os nossos pensamentos. Essa preocupação exclusiva com a vida presente faz com que o homem pense somente em si, ou seja, estimula o egoísmo, que é outra chaga da humanidade, segundo os espíritos. Estimula a incredulidade, a despreocupação com os valores intelectuais e os valores morais. Para que eu vou buscar adquirir conhecimento, buscar me melhorar intelectualmente, buscar me aperfeiçoar moralmente, se quando o corpo morrer, tudo isso se perderá, nada mais existirá? Para que eu vou perder tempo com isso? Torna, então, irrelevante também os vínculos afetivos, porque tudo estará perdido com a destruição do corpo. Por que eu vou cultivar afeto, amor ao meu semelhante, aos meus familiares, às pessoas das minhas relações de amizade, se com a morte do corpo tudo acabará, nós nos separaremos, nada mais existirá, nunca mais nos veremos? Então, o pensamento dominante, então, passa a ser, Kardec resume aqui num parágrafo, que o pensamento para os materialistas passa a ser o seguinte: se não sabemos por quanto tempo ainda existiremos, gozemos enquanto estamos aqui e antes que tudo se acabe. Gozemos o mais depressa possível, de qualquer modo, cada um por si, mesmo que em prejuízo do semelhante, pois quando tudo se acabar, nenhuma consequência haverá. Quer dizer, é um pensamento dentro dessa lógica, né, materialista, é um pensamento também lógico e coerente, né? Se tudo vai se acabar, o que interessa é nós aproveitarmos o hoje, né? Como se diz por aí, vamos aproveitar a vida, vamos gozar o que a vida pode nos proporcionar de bom, sem qualquer tipo de princípio ético, de princípio moral. Porque quando eu morrer, tudo vai se acabar e vai ficar por isso mesmo. Se eu conseguir driblar a justiça dos homens, eu estarei gozando, praticando qualquer tipo de ato reprovável e sairei da vida impune, porque com o corpo tudo se acabará. Então, é o caminho que o pensamento materialista leva às pessoas. Ou seja, desmotiva o aperfeiçoamento, a melhora do ser humano. No livro O Céu e o Inferno, Kardec apresenta um exemplo hipotético demonstrando o efeito dessa crença no nada, que é pregada pelo materialismo e que o espiritismo busca destruir. Ele supõe um jovem de 18 anos, um jovem que sofre de uma enfermidade incurável e que pode morrer a qualquer momento ou, no máximo, em 2 anos. Se esse jovem
é um praticante das ideias materialistas, ele, acreditando que nada vai existir após a morte, ele abandona os estudos e entrega-se a toda sorte de excessos. Advertido, ele responde: que me importa se não tenho mais que 2 anos de vida? Gozo o pouco que me resta. Quero me divertir até o fim. Esse é o pensamento de quem não acredita na sobrevivência após a morte. Se soubesse que sobreviveria em espírito, explica Kardec, que a morte destruiria apenas o corpo, ele diria: meu espírito viverá, serei na vida futura resultado do que houver feito nesta. Levarei qualidades morais e intelectuais que adquirir. Toda imperfeição que me livrar será um passo para a felicidade. Minha felicidade futura depende da vida presente. É meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta para me melhorar. Quer dizer, se ele tivesse a certeza, a convicção de que, como espírito, ele sobreviveria à morte do corpo, ele teria motivação para continuar buscando o seu processo de aperfeiçoamento. Ele saberia que a vida futura será consequência do que ele é hoje, do que ele fizer hoje. Então, ele buscaria se livrar das imperfeições o máximo possível, buscaria se aprimorar intelectualmente, adquirir conhecimentos, se livrar das imperfeições morais, buscar o seu aprimoramento moral e, então, quando desencarnar, toda essa melhora que ele tiver realizado, ele levará para a vida futura. E isso influenciará no seu destino. Então, Kardec pergunta: qual destas doutrinas é preferível? A materialista ou a espírita? Qual a mais consoladora? Aí cabe uma reflexão, né? Então, o pensamento materialista é responsável ainda por um grande número de suicídios. Isso também é importante a gente compreender. Ele pode induzir, ele induz, né, certamente, o homem a uma vida em função unicamente dos gozos materiais. É aquele materialista que nem é materialista filosófico, ele nem conhece a filosofia materialista, mas ele é apegado às coisas, né, à matéria, ele quer usufruir o máximo possível da matéria, ele tem apego às coisas. Então, ele pensa unicamente na matéria e nos gozos que a matéria pode lhe proporcionar. Então, quando chega um momento em que esses gozos não podem mais ser satisfeitos, ele pode ser levado ao desgosto pela vida, porque a motivação dele para a vida é apenas os gozos materiais. Se ele não pode gozar mais a matéria, ele é levado, então, ao desgosto. Daí para a prática do suicídio, como uma forma de fugir de uma situação de dificuldade que se lhe mostra incontornável. Então, acreditando nada restar depois da morte, o homem pode ser levado a pensar que, se é infeliz nessa existência, não tendo esperança de se melhorar, esperança de melhorar sua condição de sofrimento, nada havendo a fazer para evitar esses sofrimentos, a morte é o único meio de pôr fim a esse tormento. Então, mais vale buscá-la imediatamente do que ficar sofrendo, esperando que ela aconteça naturalmente para então se libertar desse sofrimento. Destruindo o materialismo, o espiritismo muda a visão do homem sobre a vida na Terra. Demonstra a causa e o objetivo do sofrimento. Os momentos de gozo ou os momentos de sofrimento na vida terrena, o Espiritismo mostra que são sempre temporários, são transitórios.
ensina a dimensioná-los corretamente, sem superdimensionar os gozos nem os sofrimentos. Ou seja, faz com que o homem entenda a dimensão exata de um e de outro. Comprovando a sua imortalidade como espírito e comprovando a continuidade da vida no pós-túmulo, através do testemunho dos próprios espíritos que vieram à Terra testemunhar que continuavam vivos, aqueles que foram os homens que viveram na Terra, o Espiritismo ajuda o homem a suportar esses momentos difíceis com paciência, com resignação, sabendo que são momentos transitórios. E lhe dá a certeza de uma vida futura melhor, se ele tiver sabedoria e paciência para passar por essa situação. E, com isso, contribui para afastar a ideia de suicídio, que é sempre prejudicial ao progresso espiritual. O suicídio atrasa a evolução do espírito grandemente, além de causar um sofrimento no mundo espiritual superlativo, quando o espírito se constata ainda vivo. Ele tirou a vida, né, se suicidou, achando que tudo ia acabar. E, de repente, ele ressurge no mundo espiritual ainda vivo, com os mesmos problemas e agravados por mais um problema, que foi a prática do suicídio. Então, o Espiritismo traz mais essa grande contribuição para o progresso da humanidade. Nas duas últimas questões desse item, Kardec pergunta por que os espíritos não ensinaram, desde antes, o que agora ensinam. Se o espiritismo é capaz de trazer todos esses benefícios à humanidade, por que esses ensinamentos não foram ensinados antes? E por que os espíritos não apressam o progresso com manifestações que convençam mais rapidamente aqueles que ainda são incrédulos? E pergunta na questão 801. Por que não ensinaram os espíritos, em todos os tempos, o que ensinam hoje? E eles respondem: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que hoje podem compreender. Quer dizer, os espíritos explicam, então, que cada coisa tem o seu tempo, como está no Eclesiastes. Há tempo de colher, há tempo de plantar e há tempo de colher. Então, por isso, o Espiritismo não trouxe antes o ensinamento que ele hoje oferece à humanidade. Jesus também não ensinou tudo o que ele tinha para ensinar. Seu ensinamento ficou incompleto porque aqueles homens, o ensinamento não pôde ser desenvolvido inteiramente, porque faltava àqueles homens maturidade espiritual para compreender esses ensinamentos. Faltava-lhes evolução moral e intelectual, o que só com o tempo podia ser adquirido. Por isso, ele ficou de voltar para completar esse ensinamento e ensinar aquilo que ele não podia ensinar naquela época. E voltou como espírito de verdade, trazendo o espiritismo que veio completar o seu ensinamento e falar as coisas que ele não pôde ensinar na sua passagem pela vida terrena. Então, é por isso que ele falava por parábolas. Aqueles homens não estavam em condições de compreender certas coisas. Era preciso trazer uma situação da vida cotidiana e daí extrair um ensinamento de natureza espiritual. Se Jesus lhes ensinasse de modo claro essas questões, eles ouviriam, mas não entenderiam. Era inútil dizer tudo claramente naquele momento, pois o ensinamento deve ser proporcional à capacidade de entendimento de quem o recebe, como dizem os espíritos.
não ensina a crianças o que se ensina aos adultos, né? Você não pode pegar uma criança de 2 anos e querer ensinar-lhes álgebra, querer ensinar geometria, né? O ensino vai se perder. A criança não vai ter capacidade de absorção desses ensinamentos. Então, daí a importância da reencarnação. Foi através das existências sucessivas que aqueles espíritos evoluíram o suficiente para entender essas questões de natureza transcendental, como são as questões espirituais. Era preciso tempo, era preciso que aqueles espíritos evoluíssem, moral e intelectualmente. Por essa razão é que os espíritos não ensinaram antes o que agora ensinam. No livro A Gênese, Kardec trata da revelação, do caráter da revelação espírita. Ele mostra que o espiritismo veio na época certa. Ele não só não podia ensinar antes, os espíritos não podiam ensinar antes, como se demorasse mais, se viesse depois, poderia já ser tarde. Ele foi revelado, explica o codificador, quando a humanidade já se encontrava mais madura, moral e intelectualmente, quando não mais aceitava cegamente o que lhe impunham como artigos de fé, como as religiões costumam fazer. Ao contrário, a humanidade, o homem já procurava saber o porquê das coisas, o como das coisas. Se houvesse vindo antes, como nós já dissemos, esses ensinamentos seriam perdidos pelo despreparo dos homens para recebê-los. Era preciso também que a ciência se desenvolvesse acompanhando o progresso intelectual e revelasse leis até então desconhecidas para que o ensino espírita pudesse ser compreendido. Se ele viesse depois, poderia ser tarde, pois as teorias materialistas e positivistas avançavam e estavam conquistando o pensamento humano. A sua aceitação por grande número de pessoas, continua explicando o codificador, apesar dos esforços que façam para combatê-lo, comprova que ele corresponde à necessidade do homem em crer em alguma coisa racional, em alguma coisa comprovável, palpável, para preencher esse vazio da incredulidade. Então, ele veio na época certa, no momento preciso, e por isso é que ele pode contribuir para o progresso da humanidade. Então, na última questão, é sobre por que os espíritos não apressam esse progresso. Se o espiritismo está destinado a contribuir para o progresso, por que os espíritos não desencadeiam uma onda de manifestações de modo que todos, até os materialistas e os ateus, sejam forçados a acreditar? E os espíritos respondem: desejarias milagres? Deus faz milagres diante de vossos olhos, e, no entanto, ainda há homens que nele não acreditam. Então, a resposta dos espíritos explica que Deus frequentemente espalha milagres, bem entendido o termo, né? Como algo admirável, não como algo contrário às leis da natureza. No entanto, ainda há homens que o negam, homens que não acreditam no seu poder supremo. E a resposta continua indagando: conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Quer dizer, os espíritos citam o exemplo do próprio Cristo, que não convenceu a todos, apesar dos inúmeros benefícios que operou, inúmeras curas, inúmeros afastamentos, como à época eram chamados os demônios. O orgulho ou os interesses pessoais de muitos daqueles homens fizeram com que eles não reconhecessem suas ações em favor do próximo. Outros não reconheceram por falta de fé.
Viam, mas não acreditavam, como aconteceu com um de seus apóstolos, né? Tomé. Tomé seguiu Jesus durante toda a sua trajetória, presenciou as inúmeras curas que ele proporcionou, presenciou como ele limpou leprosos, como ele afastou demônios, ele viu tudo isso. E quando, numa reunião com os apóstolos, ele não estava presente, e os apóstolos lhes disseram que Jesus apareceu após a crucificação, Tomé duvidou. Tomé disse que só acreditava se ele visse. Como ele não estava presente, ele não acreditava. Quer dizer, mesmo presenciando tudo que ele presenciou, ele duvidou do poder espiritual de Jesus. Por quê? Por falta de fé, né? Unicamente por falta de fé. E como ele, há muitos ainda por aí, né? Continua a resposta. Há ainda os que não acreditariam, mesmo que vissem. Não é por meio de fenômenos que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Então, há céticos que negam até a evidência. Para estes, as manifestações não teriam o poder de convencimento. Muitos, até depois de terem testemunhado os fenômenos espíritas, persistem em explicar os fatos à sua maneira, negando a autenticidade dos fenômenos. Dizem que não provam nada e criam, então, aqueles sistemas de negação a que nós nos referimos. Então, há no Espiritismo uma parte experimental, uma doutrina filosófica, um ensino moral. Então, as pessoas que viram nele creem pelo estudo, pela racionalidade da doutrina, conhecerem essa sua parte filosófica, pelo seu ensino moral, creem porque compreenderam esse ensinamento, compreenderam a sua filosofia e a moral que ele traz. Para essas pessoas, as manifestações são acessórias. Elas não precisam presenciar, não precisam testemunhar manifestações para compreenderem e aceitarem a força do Espiritismo. Compreende que a força do Espiritismo está não nas manifestações, que podem ser produzidas em qualquer corrente religiosa, por qualquer corrente filosófica, mas a força do Espiritismo está na sua filosofia, está no seu ensino moral, integrados, inseparáveis. Bom, o nosso tempo já está se encerrando, se é que ainda não encerrou. Vamos concluir, então, dizendo que o Espiritismo tem, portanto, como nós procuramos demonstrar, uma grande contribuição a dar para o progresso da humanidade. Enquanto não atinge a todos, ele esclarece e consola aqueles que já o compreendem e o aceitam. Ele ensina o que as religiões tradicionais não ensinam. Permitem ao homem, pelo raciocínio, encontrar uma explicação racional para as suas dificuldades. Mostra-lhes uma saída. Mostra-lhes que tudo é transitório, o bem e o mal. Com isso, contribui para que o homem adquira fé, confiança e firmeza para enfrentá-las. Uma fé raciocinada, uma fé baseada na razão, não uma fé baseada em crenças, uma fé dogmática. Como toda ciência, é uma doutrina essencialmente progressiva. Estabelece como princípio absoluto apenas o que pode ser demonstrado, o que resulte da observação. E por isso ele caminha lado a lado com o progresso. O espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrarem que ele está errado acerca de um ponto, qualquer que seja esse ponto, ele se modificará. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. E aos que o contestam, Kardec responde que só há um meio eficiente de combatê-lo: substituí-lo por algo melhor. Mostrar uma solução mais filosófica, mais racional para as questões que o Espiritismo resolve. É preciso dar ao homem, então, outra certeza que o faça mais feliz.
E, na conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec afirma que o desenvolvimento do espiritismo para se tornar uma crença geral passaria por 3 fases. A primeira, a fase da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos despertaria, né? Foi aquela primeira fase quando a doutrina chegou à Terra, em que a mesa girante despertava uma grande curiosidade, se faziam reuniões, saraus, até festas, em que a atração da festa eram as mesas girantes, as mesas girando, todos queriam ver. O segundo seria o período do raciocínio, o período da filosofia e do conhecimento do ensino moral. É esse período que nós estamos vivenciando nesse momento. E o terceiro período é o período da aplicação, o período das consequências. Esse terceiro período virá inevitavelmente. E aí, então, o Espiritismo se tornará crença comum e exercerá um papel de grande influência para o progresso da humanidade. Bom, era isso que nós tínhamos sobre o tema. Espero que o estudo tenha sido proveitoso. Gostaria de agradecer muito a companhia de todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.